No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o possível rombo na casa de 30 bilhões de reais envolvendo a Ambev. A Ambev, que inclusive tem o mesmo dono das lojas americanas, o Grupo 3G. Vamos falar tudo o que você precisa saber sobre o possível rombo da Ambev. Mas antes de mais nada, se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Matheus Silva, eu trabalho com mentoria e consultoria de investimento. Então, se você se interessa em investir, tá, eu vou poder te ajudar a investir melhor, seja através da mentoria de investimento ou através de uma consultoria onde a gente monta uma carteira de investimento de acordo com o seu perfil de investidor e os objetivos de longo prazo, beleza? Então, recados dados, vamos partir para o conteúdo desse vídeo. Vamos falar um pouco sobre esse possível rombo aí na casa de 30 bilhões que aparentemente foi descoberto dias depois desse rombo nas lojas americanas. É verdade que hoje qualquer suspeita levantada contra qualquer uma das empresas do grupo 3G Capital, que envolve ali o Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles, Carlos Alberto Sicupira, que são um dos 3 bilionários aí mais ricos do Brasil. O Jorge Paulo Lemann, inclusive, provavelmente é o homem mais rico do Brasil. Então, qualquer suspeita que se tenha a respeito de qualquer uma das empresas envolvendo aí, as empresas do grupo 3G, tem-se aí um grande pé atrás, dado o histórico recente das lojas americanas. Vale lembrar, né, naquela negociação da ALL Logística, que também envolveu um certo efeito contábil não programado, tá? Que também envolveu aí a questão do grupo 3G. Então, dentro das empresas do grupo 3G, não foi só as lojas americanas que foi comprovado efeitos contábeis duvidosos, digamos assim. Tá? Já existiu casos antecedentes das empresas deste mesmo grupo. E agora, a dúvida é com relação à Ambev na ordem de 30 bilhões. Bom, o que se tem de fato até o momento? Tá? De acordo com a Serve Brasil, Associação Brasileira da Indústria de Cerveja, vale lembrar que nessa acusação também existe aí um certo conflito de interesse, tá? Por conta de que a Serve Brasil ela representa cervejarias menores do que a Ambev. Tá? Então, é como se um concorrente estivesse acusando outro concorrente. Beleza? Então a Serve Brasil diz que a cervejaria Ambev pode ter dívidas bilionárias semelhantes às das lojas americanas, que passa por um processo de recuperação judicial. As informações foram divulgadas pela Veja, depois a gente vai chegar na notícia da Veja. E a dívida da Ambev, segundo a Serve Brasil, é de 30 bilhões de reais referentes a impostos federais, estaduais e municipais. Tá? Então, aqui já seria um caso diferente do caso da Americanas. Né? No caso da Americanas, são dívidas com bancos, tá? Que foram lançadas de forma incorreta. Aqui, me parece que é um caso um pouco diferente. O rombo fiscal ele já foi descoberto pela Acê Lacerda, né, que foi uma empresa de consultoria contratada pela Serve Brasil. Vai lembrar daquele conflito de interesse. A associação acusa a Ambev de inflacionar o preço de ingredientes utilizados na produção de refrigerantes, tá? E esse inflacionamento dos preços dos ingredientes para produzir os refrigerantes, de certa forma, estaria gerando aí um benefício para a Ambev, um benefício tributário para a Ambev, tá? A associação acusa a Ambev de inflacionamento do preço de componentes necessários à produção de refrigerantes e que são passíveis de isenção e geração de créditos fiscais na Zona Franca de Manaus. Tá? Então, realmente, aí, se for comprovado, um caso bem sério de acusação. Assim, a empresa acumula irregularmente mais créditos tributários do que teria direito, desfalcando o erário e lucrando mais. O estudo foi realizado pela consultoria da Acê Lacerda, diretor-geral da Serve Brasil, Paulo Petroni, afirma que, pelo menos desde 2017, relatórios de fiscalização da Receita Federal apontam bilhões e bilhões de ilícitos tributários cometidos pelos fabricantes de concentrados de refrigerantes na Zona Franca de Manaus. Então, os balanços da Ambev, no entanto, não registraram esta quantia que é cobrada pela Receita Federal. Então, reparem que, da mesma forma como aconteceu na Americanas,
a Ambev, aparentemente, de acordo com as acusações, de acordo com essa AC Lacerda, de acordo com a Serve Brasil, não estariam registrando no balanço de forma apropriada ou de qualquer forma, né? Simplesmente não existiriam registros de cobranças que existem contra a Ambev pela Receita Federal. Isso tudo nos balanços. Tá? Em posicionamento enviado ao Radar Econômico, agora a resposta da Ambev, né, ela enviou uma nota que diz o seguinte: as acusações da Serve Brasil não têm qualquer embasamento. Calculamos todos os nossos créditos tributários estritamente com base na lei. Nossas demonstrações financeiras cumprem com todas as regras regulatórias e contábeis, as quais incluem a transparência do contencioso tributário. A Ambev está entre as 5 maiores pagadoras de impostos no Brasil. Bom, se realmente o que a Ambev está falando é verdade ou não, é muito difícil da gente dizer, muito difícil da gente chegar a uma conclusão. A princípio, é só uma acusação de um concorrente contra a Ambev, né? Então, eu falei aqui o caso da Serve Brasil, que ela representa as indústrias cervejeiras menores do que a Ambev, né? Até porque a Ambev tem mais de 50% do market share de cervejas no Brasil, então realmente é quase que um monopólio brigando com empresas muito menores. Mas certamente que isso traz grandes dúvidas com relação à gestão da 3G Capital, né? As 3G Capital, que inclusive, deixa eu até dar uma olhada aqui, se não me engano, ela é dona da marcas 3G Capital. Se não me engano, ela é dona da Kraft Heinz, né? Vamos pegar aqui. Kraft Heinz, que é uma das grandes fabricantes de ketchup, mostarda, enfim, empresa gigantesca nos Estados Unidos. Tem também o Burger King, Tim Hortons, Popeyes, Louisiana Kitchen, e também lojas americanas, obviamente, né? Vocês conhecem, né? E o braço das lojas americanas, lá, a B2W. Então, assim, agora que foi descoberto essa questão em cima das lojas americanas, é natural que os players do mercado façam aí um escrutínio em cima das outras empresas do grupo, tá? Então, naturalmente podem ir atrás da Kraft Heinz, podem ir atrás do Burger King, né? Outras empresas aí em qual o grupo 3G tem participação. Agora, com relação às ações da Ambev, tá? Vamos olhar aqui no dia de hoje, vamos pegar aqui o gráfico de 5 minutos, né? Eu vou até mudar esse gráfico para linha. Bom, aqui pegar no horário de abertura. A Ambev até abriu subindo aí 0,5%. Depois que saiu a notícia aqui, mais ou menos, era quase 11 horas da manhã, a ação caiu aí para casa de 3%, deu uma leve recuperada, depois chegou a cair 4,5%, deu uma leve recuperada, e a mínima do dia foi quase 6%, 5,8% foi a mínima do dia. Sem dúvida que o mercado está penalizando as ações da Ambev, né, por essa suspeita. E engraçado que só pelo fato de haver a suspeita, as ações já caem bastante. Obviamente que tudo isso precisa ser apurado. Eu espero que a Ambev solte um fato relevante ao final do dia de hoje para desmentir as operações ou, de alguma forma, dizer que tudo isso que a empresa está acusando está, sim, refletido nos balanços da empresa. Então, assim, o que eu diria para você é o seguinte: se você é acionista de Ambev e está pensando em investir por conta dessa queda recente, eu acho que você deveria segurar um pouco a sua mão, pelo menos até que os fatos se esclareçam. A questão de governança corporativa é sempre muito complicado, tá? A gente afirmar ou desafirmar que houve sim ingerência ou não houve ingerência, realmente é um caso muito complicado, tá? E se acontecer o mesmo que aconteceu com Americanas, obviamente que lá o rombo seria muito maior, né? A ação da Americanas chegou a bater uma mínima e caiu 92%, agora se recuperou um pouco, apresenta uma queda de 82% frente ao último preço de fechamento antes de descobrirem esse rombo. Então, no caso da Ambev, não seria, digamos assim, o mesmo patamar. Tá? Vamos até olhar um pouco como é que está a receita da Ambev nos últimos tempos. Deixa eu abrir aqui, pegar os últimos meses aí, pegar o mensal. A
gente consegue ver que desde 2015 a empresa teve um crescimento de receita bem considerável, porém o grande pulo, né, o grande salto de receita foi lá na pandemia, que todo mundo começou a tomar mais cerveja, enfim, consumir mais álcool, isso já é um fato consumado. Então a receita da Ambev cresceu bastante. E agora vamos olhar para o lucro da Ambev, né? O que aconteceu com o lucro da Ambev nos últimos anos, tá? Repare que o lucro ele permanece mais ou menos de lado, né? Teve aí um ápice em setembro de 21, obviamente que pelo consumo demasiado de cerveja, mas o lucro ele permanece aí mais ou menos flat. Assim, se a gente pegar, né, essa acusação de 30 bilhões de reais, né, isso aí seria mais ou menos, nos últimos 12 meses, a empresa deu 13 bilhões de reais. Então, se vamos fazer um cálculo, isso daria mais ou menos 2,3 anos de lucros acumulados da empresa. Então, assim, se realmente for constatado, seria uma notícia péssima para a Ambev, porque você tem que considerar toda uma dívida aí a mais que a empresa tem que pagar, que não foi calculado no balanço. Então, vale lembrar também que a Ambev não é uma empresa barata, né? Então, frente a todos os indicadores, vamos mostrar aqui alguns indicadores, tá? Estatísticas, deixa eu pegar aqui relação preço sobre lucro e vou pegar também valor de empresa sobre EBITDA. A Ambev não é uma empresa barata, então se a gente pegar a relação PL da empresa, né? A gente está aqui na casa de 15 vezes, que é quase 3 vezes a média da bolsa, tá? Então é como se fosse para cada R$1 de lucro você paga R$15 em valor presente, é um indicador bem alto para uma empresa que o lucro permanece flat, né? Se os lucros ao menos estivessem refletindo o crescimento de receita, mas infelizmente não. Então uma empresa relativamente cara aí na bolsa brasileira e frente ao EBITDA, né? 10 vezes EBITDA. Então assim, Ambev certamente não é uma empresa barata para você investir agora. E se for confirmado de fato, né, esse rombo fiscal aí na ordem de 30 bilhões, certamente que existe muito espaço para cair as ações. Tá? E falando em ações, se você se interessa em investir, eu tenho o meu curso aqui, um curso online, onde eu ensino a você a escolher empresas boas, baratas, que crescem e que pagam dividendos. Né? Essas 4 combinações foram as combinações que mais trouxeram retorno de longo prazo para os investidores. Tá? Então, se você se interessa em investir em ações, certamente eu tenho um produto aí de qualidade para te oferecer, que é o método de ouro para você escolher ações boas, baratas, que crescem e que pagam dividendos. Tá? O curso está custando aí apenas R$49, tá? Então, realmente muito acessível. Você pode parcelar em até 12 vezes sem problema nenhum. Tá? Então, realmente existe muito conteúdo de qualidade, tá? E não tem nível mínimo, né? Então vai desde o básico até o avançado. Vale lembrar que é um conteúdo muito prático, tá? Então, de novo, se você se interessa em investir e está pensando, né, em investir nas ações da Ambev nesse momento agora que deu uma leve queda, eu sugiro que vocês façam o curso, tá, para aprender a escolher ações boas, baratas, que crescem e pagam dividendos. No mais, pessoal, é isso. Agradeço a você que ficou até o final e desejo a vocês ótimos investimentos.